Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus para os nossos corações. E nesse instante vamos começar o culto fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste instante estamos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em espírito e em verdade, Senhor, para juntos, num só espírito, podermos adorar o Senhor, podermos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, pela vida, pela saúde, pela graça, pela misericórdia alcançada das tuas santas mãos, Senhor. E também pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas, ó Pai. Agradecemos por tudo e agora pedimos que o Senhor esteja presente conosco. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor estaria ali presente. E então nós estamos começando esse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, ó Pai, pedimos que o Senhor aceite os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas orações, e também que o Senhor fale conosco através da tua santa palavra, ó Pai. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e te agradecemos agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos dando início então no culto e queremos citar a escritura que vamos ler nesta noite. Salmos de número 68, versos 19 e 20. Essa será a escritura que será lida nesta noite, não é? E nós estamos estudando a mensagem Coisas que Hão de Ser. Então nós vamos começar cantando o nosso primeiro hino desta noite, nosso primeiro louvor. É o hino de número 111, que está no Inário Shalom. Cantarei a linda história. Cantemos para a glória de Deus e adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Muitas vezes
sua glória, louvarei ao Salvador. Amém. 112, Inário, Shalom. Minha velha história, suave condução de meu Jesus e sua glória, de Cristo e seu amor. Com calma e com paciência, pois quero alcançar que Deus nos pode amar. Conta minha velha história, velha e sublime história. Conta-me, pois, a história do meio Salvador. Com doçura do meigo Redentor, de seu amor e sua graça, pois sou um pecador. Sim, para o meu conforto em tempos de aflição, repete a velha história de amor e salvação. Conta minha velha história, velha e sublime história. Conta-me, pois, a história do meigo Salvador. O brilho deste mundo, toldar do céu a luz, repete então a mesma história da graça de Jesus. E quando enfim a glória do mundo além raiar, oh, conta a mesma história que veio aqui salvar. Conta minha velha história, velha e sublime história. Conta-me, pois, a história do meigo Salvador. Amém. Número 113, Inário, Shalom. Desceu lá do
ser salvador de um qual e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Não tinha um lugar para lhe repousar, oh, como sofreu meu Senhor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar, oh sim, Ele é meu Salvador. Jesus a este mundo desceu, para ser Salvador de um qual e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu, sofrendo traição, a sentença lhe dão, a morte qual vil pecador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus, ó sim, tu és meu Salvador. Jesus a este mundo desceu, para ser Salvador de um qual e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Amém. 114, Inário Shalom. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cantos hinos entoai, aleluia, ao Senhor Jesus honrai, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores quis salvar, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vive está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Graças a Deus, louvamos ao Senhor com esses belíssimos louvores
hinos tradicionais inspirados, que enche a nossa alma de alegria, de gozo e de paz, né? Amém. Graças a Deus. Bom, nós vamos ler as Escrituras, né? Mas vamos orar novamente para falarmos com o autor da Santa Palavra, para que ele abra para nós a palavra e nos revele aquilo que ela quer nos dizer, não é? Oramos então. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez fechamos os nossos olhos em Tua santa presença, porque estamos alegres, estamos felizes, Senhor, de estarmos prestando esse culto a Ti nesta hora. Mais uma vez, ó Pai, pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, aceite os nossos louvores. Esse culto que nós oferecemos é o nosso sacrifício, que é o nosso culto racional, meu Pai. Aceita, Senhor Deus, e cura os enfermos, liberta os oprimidos, dá vitória a cada um, soluciona os problemas dos teus filhos, as necessidades que nós temos. Muitas vezes alguém que está com o coração triste, abatido, coração assim acabrunhado. Ó Pai, ajuda os teus filhos, dando vitória, abençoando o trabalho de cada um, o pão de cada dia, que nunca venha faltar o pão de cada dia, na mesa dos teus filhos, ó Pai, na situação difícil em que muitas vezes podemos estar vivendo, mas ajuda cada um, Senhor Deus, porque o salmista Davi disse assim: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. Isto é a palavra do Senhor, na qual nós cremos e na qual nós descansamos, ó Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Aqui estamos, então, com a nossa Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 68, e leremos os 2 versos, 19 e 20, onde se diz: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós continuaremos crendo no Senhor. Amém? Assim seja, não é? Graças a Deus. Muito bom. Nós estamos então com a Bíblia, com a mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Branham, que é Coisas que Hão de Ser. E ela foi pregada em Rialto, Califórnia, EUA, Estados Unidos, né, da América do Norte, no dia 5 de dezembro de 1965. E nós já começamos no culto de ontem, no culto anterior, né? Nós começamos a ler esta mensagem e estamos parados no parágrafo 14. Então nós vamos começar agora do 14 em diante. Agora, nós sabemos que este é o dia da salvação, quando Deus está chamando o homem do mundo, de uma vida de pecado para uma vida de devoção. E no dia em que Deus tem derramado o seu Espírito das alturas, grandes sinais e maravilhas existem para acompanhar o ministério deste dia. Este é quando a chuva seródia e temporã estão caindo juntos. E nós sabemos que tem que haver grandes sinais e maravilhas, os quais, em muitas grandes denominações, isto tem sido rejeitado.
mas estou muito agradecido por estas portas abertas pelas quais tive que entrar e pela inspiração que tem sido dada a um jovem como o seu pastor aqui. Isto os causou, como eu estou começando a ficar velho e sei que os meus dias estão contados, e sei agora que esses jovens podem tomar esta mensagem e movimentá-la até a vinda do Senhor, se ele não vier na minha geração. Agora, esperando vê-lo, eu o procuro diariamente. E observem, eu me conservo preparado para aquela hora. Eu pressuponho que seja a hora da partida, não é? Eu continuo, me conservo preparado para aquela hora. Agora, vamos falar com o autor antes de lermos o seu livro. Nós já falamos com o autor da palavra neste momento, né? Agora, inclinemos nossas cabeças. Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti por estarmos vivos nesta noite, por retornarmos a esta grande cidade, assentado aqui nas montanhas, na vista panorâmica, olhando para cima e vendo a neve e a exuberância das flores, das laranjeiras, ao mesmo tempo que mundo mais esplêndido que tu nos deste para vivermos. E como vemos que o homem tem estado inquieto e atuado neste mundo, isto nos faz sentir envergonhados de nós mesmos. Pai, estamos aqui nesta noite para tentarmos expor nossos esforços, para tentarmos fazer com que o homem veja essa grande coisa que Deus tem feito, e sabemos que há algo maior logo além. Que possamos olhar para isto nesta noite, Pai, enquanto voltamos a Ti, Tua palavra, para lermos. Podemos lê-la, Pai, mas que o Espírito Santo possa revelar isto para nós, através da revelação, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora, vocês que talvez gostariam de tomar notas, e para ler as Escrituras com o ministro, como geralmente eles a leem, e costumava ser quando anos atrás, eu não tinha que anotar as minhas escrituras, e assim por diante. Porém, desde então, tenho ficado um pouco mais velho. Eu acabei de completar 25 anos há pouco tempo atrás. Há 25 anos atrás. Ele completou 50, na verdade, né? Tinha completado 50, porque ele completou 25, faz 25 anos, né? Atrás. Há 25 anos atrás. Então, isso faz a gente se sentir um pouco ruim. Mas eu continuo tentando segurar em tudo que eu sei fazer em Sua palavra até que Ele me chame. Agora, vamos ler em São João capítulo 14, uma escritura muito familiar, que queremos ler nesta noite para extrair disso, com contexto, o Senhor permitindo,
quase todos conhecem isto. Isso parece ser, muitas vezes, usado em serviços funerais. Se alguma vez houve um tempo em que eu gostaria de pregar em um serviço fúnebre, isto seria para este mundo, que ele possa morrer e nascer outra vez. Quer dizer, eu gostaria de pregar no funeral do mundo, dessa geração, dessa civilização má, né, perversa, e ele pudesse morrer e nascer de novo, o mundo, né? Bem, São João capítulo 14, versículo 1 até o 7. Creio que tenho anotado aqui. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Que o Senhor possa abençoar, possa acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua palavra. E nós queremos nos referir a isto outra vez, enquanto prosseguimos. Nós queremos simplesmente falar como que numa pequena lição para a igreja. Ontem à tarde, eu estava em Yuma, Arizona, onde está minha casa agora. Quando eu estava aqui antes, eu morava em Jeffersonville, Indiana. E agora tenho estado em Arizona através de uma visão que me enviou lá há poucos anos atrás. E estamos residindo lá agora. Eu não tenho nenhuma igreja lá. O irmão Green, nosso irmão que está aqui conosco, tem estabelecido um tabernáculo onde uma das igrejas da Assembleia de Deus, Assembleia Central, eles uniram. E eu penso que todos eles foram com o irmão Brook e com o irmão Gilmore e deixaram esta igreja disponível. E o irmão Pierre Green, do Texas, veio e tomou o lugar, os quais estão associados conosco. Estamos alegres em saber que o irmão Green tem reaberto essa igreja que estava fechada. E ontem à noite eu estava falando lá em Yuma para os homens cristãos de negócio. Eu falei no assunto de o rapto. Agora, aquele pode ter sido um estranho assunto para falar em um banquete, mas quase todos lá eram cristãos. E esta é a maneira que é em campanhas como estas, ou em uma igreja. Eu poderia dizer agora, quantos de vocês são cristãos? Provavelmente cada mão levantaria. Você é um cristão. E então, se somos cristãos,
eu penso que devemos ser como algum tipo de informante do que há de vir. Nós simplesmente não temos que conjecturar sobre isto. Nós somos informantes do que será do nosso destino. E então, eu desejo falar sobre isto nesta noite. E o assunto será coisas que hão de ser. E agora, falando ontem à noite sobre o rapto, então, nesta noite, eu quero falar sobre este assunto para que eu possa associar isto juntamente com a mensagem de ontem à noite. Agora, haverá um rapto. Nós sabemos disso. Isso é para ser no futuro. Agora, Jesus aqui está falando a respeito. Ele foi na frente para preparar um lugar para nós. Não se turbe o vosso coração. Agora, ele estava falando com os judeus. Ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Como tendes crido em Deus, creiam em mim, porque eu sou o Filho de Deus. Vê? E Deus, em outras palavras, ele é o Pai, em outras palavras, eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. E o que vocês veem, o que estou fazendo não sou eu. É o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso foi fácil para aqueles judeus, os quais haviam sido ensinados através de gerações a crer que lá havia um grande sobrenatural Deus, mas pensar que aquele Deus havia descido e estava manifestando a si mesmo através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo, Deus habitando em um corpo de carne, aquilo foi um pouco forte para eles entenderem. Mas ele disse: agora, como têm crido em Deus, creiam também em mim, pois há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu irei lhes preparar lugar. A vida de Jesus estava se preparando para terminar aqui na terra. Ele havia mostrado às pessoas e lhes provado que ele era Jeová manifestado em carne, através dos grandes sinais e maravilhas e das referências da Bíblia que ele havia referido a si mesmo. E ele provou que ele era Deus manifestado. Agora, ele disse: quando vocês virem a minha vida findando, ela está findando para um propósito. E eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, portanto, está dizendo a seus discípulos que esta vida não termina com a morte. Então, isso é bom prestar atenção nessas coisas, né? Ele estava dando uma informação para os discípulos, que essa vida não termina com a morte, nem a dele e nem a nossa, né? Não termina com a morte. Agora, dizendo que isso foi um tema fúnebre, recordem, a morte está diante de nós e não sabemos se
pode haver alguém neste edifício, nesta noite, que não sairá daqui vivo desta vida física. Isto é muito inconstante. Daqui a 5 minutos pode ser que estas pessoas jovens, cheias de saúde, novas, que estão nesse edifício, virem um cadáver. Daqui a 5 minutos, né? Isso é verdade. E outra vez pode ser que daqui a 5 minutos estejamos na glória, né? Glória a Deus, aleluia. Nós simplesmente não sabemos. Isso está nas mãos de Deus. Jesus disse que nem ele mesmo sabia quando seria a hora, mas que aquilo estava nas mãos do Pai somente. Ora, ele estava lhes dizendo que após a morte, na vida, há vida, melhor dizendo, né? Porque irei e prepararei lugar. Isso é para recebê-los, mostrar que lá ele estava falando para eles que lá havia uma vida depois que esta terminava. E aqui digo, e que consolação deveria aquilo dar a todos nós ao sabermos que depois que esta vida terminar, há outra vida na qual entraremos. E quando você vai ficando mais velho, isso vai se tornando mais realidade para você. Quando você começar a ver que os dias de sua vida estão contados, então isto você começa a se preparar, se aprontando para aquele grande evento. Isto não é a continuação dessa mesma vida em outro mundo, em outro lugar. Vamos dar uma paradinha aqui para descansar um pouquinho da leitura, não é? Mas eu estava conversando com um irmão, amigo, não é? Amigo de muitos anos, e conversa vai, conversa vem, ele disse para mim assim, quantos anos o irmão já tem, o pastor já tem, né? Eu disse, já estou na casa dos 71. Se o Senhor permitir, em agosto, completarei 71. Aí ele deu uma risada e disse, então já, né? Ele quis dizer assim, então você já está vivendo um tempo de sobra. Porque a Bíblia diz que a nossa vida aqui é mais ou menos 70 anos. Depois disso, é só canseira e enfado, não é? Então, mas veja bem, o que ele está dizendo aqui é que essa vida não termina aqui aos 70. Vida é vida. Vida é Deus. Aleluia. E o que vai para o pó da terra são os membros, o corpo físico. O físico acaba, mas a vida não, porque a vida sai daqui e vai para outro lugar. Ela continua, a vida continua. Vida é vida, vida não morre, não é isso? Mas então vamos aqui mais um pouquinho no 25 agora, né? O seu nascimento foi planejado antecipadamente. Eu penso que vocês creem desta maneira. Deixa eu ver se ele está se referindo aqui ao nascimento do Senhor Jesus Cristo ou ao nascimento de todos nós. Parece que ele está dizendo o nascimento de todos nós, né? Então, o seu nascimento foi planejado. Eu penso que vocês creem dessa maneira. Cada um de vocês sabe que é o nosso mesmo. Cada um de vocês sabem que o nosso nascimento foi planejado antecipadamente. Mas quem será que planejou, né? Será que foram nossos pais? Não, não foram nossos pais terrenos, não é? Antecipadamente. Você sabia que o nosso ser aqui
nunca se originou simplesmente através de um mito ou de um pensamento. Tudo foi planejado antecipadamente por Deus. Antes de quando? Antes da fundação do mundo. Aleluia! Isso deixa a gente religioso. Por isso que São Paulo falou assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aí eu estava falando para aquele irmão, né, ele disse, então o irmão já está, né, vamos dizer assim, usar um português folclórico, né, você está na lambuja, né, porque já passou de 70. Mas eu disse, irmão, é uma coisa tão interessante, porque se nós não tivéssemos o consolo do Espírito Santo, todos os velhos ficariam desesperados. Meu Deus, quando eu tinha 40 anos, parecia que o fim do caminho não dava nem para ver. Mas passou 50, passou 60, passou 70. Então, se não houvesse um consolo da palavra, como nós estamos lendo aqui, então os velhos viveriam em desespero constante. Mas não é assim. O Espírito Santo começa a consolar. Você pode ver, por que ele está falando tanto aqui de morte, né? Ele diz, pode ser que daqui 5 minutos nós não estejamos aqui. Mesmo sendo um profeta, saberia ele que daí menos de um mês ele não estaria mais desse lado de cá, né? Então pensemos nisso. Mas o Espírito Santo consola os nossos corações em nos dar a revelação de que aqui é sofrimento, aqui é dor, aqui é canseira, aqui são rugas, aqui são cabelos brancos. Mas essa vida vai sair daqui, desse tabernáculo, e vai entrar num outro edifício que não é um tabernáculo, é um edifício eterno. Aleluia. Esse é o consolo do Espírito Santo para cada crente, para cada cristão. Agora, olha o que ele está dizendo aqui, né? Tudo foi planejado antecipadamente por Deus antes da fundação do mundo, que você vê. O Deus infinito sabia, para ser infinito, ele tinha que conhecer cada mosca que haveria de existir na terra. E quantas vezes ela piscaria seus olhos, a mosca, né? Quantas vezes ela piscaria seus olhos. E isto é infinito, vê? Você está... Nossas pequenas mentes não podem compreender o que infinito significa. O Deus infinito, ele sabia de todas as coisas, portanto, não há nada fora do lugar. Ou melhor, ou seja, não há nada fora do controle dele, né? Não há nada fora do lugar. Se conhecêssemos a palavra de Deus, nós saberíamos onde estamos vivendo. Nós sabemos da hora em que estamos vivendo. Nós sabemos o que nos espera na frente. Nós vemos o que temos passado. E o livro de Deus é a revelação de Jesus Cristo, suas obras, através das eras, que estavam totalmente no livro de Apocalipse, e então suas promessas que estão por vir. Então todas as suas promessas são verdadeiras. Deus não pode falar uma palavra a não ser que ela seja confirmada. Toda palavra que ele diz tem que vir a acontecer. Antes da fundação do mundo, algumas pessoas fazem confusão lá com Gênesis. Quando eles dizem, Deus repete a si mesmo. Não, é simplesmente a sua falta de entendimento.
Veja, Deus, no princípio, ele disse que haja, que haja, que haja. O mundo estava simplesmente escuro e em caos. Mesmo quando ele disse haja luz, lá talvez possa que haja havido centenas de anos antes que a luz haja aparecido. Você já tinha estudado isso? Você já tinha ouvido isso? Não é? Porque ele disse, haja luz e houve luz. Não é assim que está escrito lá? Agora ele disse, a nossa mente tão pequenina não compreende a mente de Deus infinita. Não compreendemos mesmo, ninguém compreende mesmo. Homem nenhum, doutor nenhum compreende a mente de Deus, porque ele disse, haja luz. Nós pensamos, então falou, haja luz, pá, acendeu a luz. Né? Mas olha o que o profeta está dizendo aqui, né? Talvez pode que haja havido centenas de anos antes que a luz haja aparecido. Mas quando ele falou aquilo, aquilo tinha que acontecer. Amém? Aquilo tinha que acontecer. Aí você começa a pensar, bom, então se ele falou isto, então isto tem que acontecer. Claro, a seu tempo. Isto de cá tem que acontecer também, porque se foi falado por ele, tem que acontecer. Né? Vamos mais aqui então. Deve ser, e aquilo tem que acontecer. Isso deve ser desta maneira. Vem. E ele falou a sua palavra, suas sementes estavam sob as águas do caos, do abismo, né? Suas sementes estavam sob as águas. Quando ele secou a terra, então as sementes vieram. O que ele diz tem que acontecer. Ele disse através dos profetas, eu me referi a isto na última tarde, como tomemos a Isaías, né? Ele disse, uma virgem conceberá. Quem pensaria de um homem que foi ensinado entre o povo, diria tal coisa como esta, uma virgem conceberá. É praticamente impossível, né? Humanamente impossível. Uma virgem conceberá. Mas por que ele? Um profeta é um refletor de Deus. É bonito isso, não? É maravilhoso. Não é? O refletor, você põe uma luz lá dentro dele, assim, e aí, se ele for um refletor, ele reflete. Ou então, se for um refletor tipo um espelho, a luz bate nele e ele reflete também, né? O refletor de duas formas aí. Bom, então, o refletor, um profeta é um refletor de Deus. Ele é feito de tal maneira que ele não pode falar suas próprias palavras. Ele tem que falar as palavras de Deus. Ele é simplesmente como um refletor. E ele é a boca de Deus. E então, portanto, ele disse, Isaías, né? Uma virgem conceberá. Provavelmente ele não tenha entendido isso, mas Deus havia falado. Isso através dele, porque ele prometeu que ele não faria nada, nem que revelasse, sem que revelasse aquilo a seus servos, os profetas. Então, quando ele disse aquilo foi há 800 anos antes que acontecesse. 800 anos antes que acontecesse, mas aquilo tinha que acontecer.
Porque se foi Deus que falou, aquilo tinha que acontecer, não é? Finalmente, aquelas palavras de Deus ancoraram no ventre de uma virgem. Amém? Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa de se ouvir, né? Porque quando Maria recebeu a visita do anjo, a Virgem Maria recebeu a visita do anjo, o anjo disse para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita sois entre as mulheres. E ela ficou assustada com a saudação. Que saudação estranha seria essa? Ele disse: é que o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? E você será mãe, né? E o ente que de ti há de nascer será chamado Jesus, né? Ele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o que ela disse? O que ela respondeu? Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Olha só. Agora o profeta está dizendo aqui, né? As palavras de Deus ancoraram no ventre de uma virgem e ela concebeu e trouxe Emanuel. Ele falou uma virgem conceberá, mas não falou o tempo. Quanto tempo duraria? Né? 2 meses? 1 ano? 5 anos, não é? Não, demorou 800 anos. Ele está dizendo aqui, né? Mas a virgem, ela concebeu e trouxe Emanuel. A nós uma criança nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Aquilo teve que ser daquela maneira, porque Deus havia falado aquilo. Amém? Glória a Deus. Deus havia falado aquilo através da boca de seu profeta. E todas as palavras de Deus têm que se cumprir. Portanto, nós sabemos que Jesus foi para preparar um lugar para receber um povo para si mesmo. Quem são estas pessoas? Eu espero que sejamos parte dessas pessoas. Você também espera, não é? Eu também espero que nós sejamos parte dessas pessoas para quem o Senhor Jesus Cristo foi preparar lugar, não é? Parte dessas pessoas nesta noite. Se tu não és, meu amigo, Deus tem te feito um caminho, uma condição que você possa estar incluído nele, se desejares. Você é um livre agente moral. Você pode agir da maneira que desejar. Mas observe agora. Agora, neste mundo que há de vir, há um mundo que virá exatamente como o seu nascimento aqui. Eu disse, você estava preparado. Deus sabia que você estaria aqui. E agora vocês sabem mesmo coisas que os seus pais fizeram. Agora, as pessoas pensam que não são punidas de geração em geração, mas são. Aqui no livro de Hebreus, eu creio que está falando no capítulo 7, Paulo lá, o escritor, como eu creio que era ele, estava falando em um grande evento que aconteceu com Abraão, que ele pagou dízimos a Melquisedeque quando ele estava regressando da matança dos reis. E agora, ele disse que Levi estava nos lombos de Abraão quando ele encontrou com Melquisedeque, vindo da matança dos reis.
Então disse que Levi também pagou dízimos quando ele estava nos lombos de Abraão. Prestemos atenção nesses detalhes, né? Levi pagou os dízimos quando ele estava nos lombos de Abraão. Não tinha nascido ainda, nem Isaac talvez não tivesse nascido ainda, mas Levi já havia pagado dízimos nos lombos de Abraão. Mas daqui vai sair coisa muito boa ainda, hein? Nós não perdemos perder, não. O seu bisavô, Abraão era bisavô de Levi, não é? E ele visita os pecados das pessoas sobre seus filhos de geração em geração que não quiserem guardar sua palavra. Quando falou de Levi, estava bom, né? Agora a coisa já ficou mais pesada. Deus visita, né? Vamos ver aqui. Deus visita os pecados, né, das pessoas nos seus filhos de geração em geração que não quiseram guardar a sua palavra. Isso é amedrontador. Pensar nisso. É amedrontador. Pensar que Deus visita a maldade dos pais nos filhos de geração em geração. Agora, eu começo a pensar então nos meus ancestrais. O que teriam feito eles? Não é? Você pensa nos seus, porque você é filho. É uma geração, não é? Então, eu começo a pensar, quer dizer, eu penso de mim, você pensa de você, né? Eu penso assim, bom, eu me lembro, deixa eu abrir um parênteses aqui, quem sabe eu não esqueça do que vou dizer, né? Meu velho e saudoso pai, quando ele faleceu, eu já era pastor, né? E às vezes ele ia fazer alguma coisa assim, e eu falava para ele, não faça isso não é bom fazer isso, né? E tal. E eu falava, a árvore boa dá bom fruto, né? Aí ele falava assim para mim, então, eu sou uma árvore boa, ele dizia para mim, porque você não é um bom fruto? Aí ele tapava minha boca na hora. Ele deixava eu sem palavra, porque como que eu ia dizer que não era um bom fruto? Né? Então eu sou árvore boa, porque eu gerei esse fruto. Né? Enfim, quer dizer, às vezes ele falava assim, às vezes eu aceitava, às vezes não, né? Mas enfim, é o pai, a gente respeita, não é? Mas olha o que o profeta está dizendo aqui, que Deus visita a maldade dos pais, os pecados dos pais nos filhos de geração em geração, daqueles que não quiseram aceitar a palavra de Deus a seu tempo. Então, agora você tira uma conclusão pelos fatos. Se você aceitou, se você creu na palavra de Deus, na mensagem de Deus, no profeta de Deus, por revelação, sem nenhuma rejeição, você crê de alma, na alma, então certamente as gerações anteriores a você devem ter crido também, né? Porque senão a maldade estaria sendo visitada sobre você. Mas é só uma dedução, né? Vamos em frente aqui então no parágrafo 31, mais um pouquinho ainda, né? Ainda dá pra gente ir mais um pouquinho só. Vem, todos vocês foram planejados antecipadamente por Deus. Aleluia. Como Deus, com Deus, nada acontece por acaso. Quer dizer, para Deus não existe coincidências. Com Deus, nada acontece por acaso. Ele sabe tudo a respeito disso. É tudo planejado antecipadamente, planejado por muitas gerações atrás. Olha o que eu estava falando, né? Muitas gerações atrás, Deus tinha planejado que você viria. Aleluia. Eu fico pensando assim, o profeta, nosso profeta, né? Diz assim que se Deus tivesse alguma coisa assim mais poderosa,
mais eficiente para poder proteger seus filhos, para salvar seus filhos, para guardá-los dos males, mais do que a sua palavra ele teria dado. Mas ele não tinha nada mais poderoso, mais eficaz do que a sua própria palavra para nos guardar e nos proteger e nos trazer a seu tempo para si próprio, não é? Isso é muito bom. Glória a Deus. Atrás. E você pudesse estar aqui nesta noite. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Aqui um pouquinho só, né? Só mais um pouquinho aqui. Você foi planejado por muitas gerações atrás para que então você pudesse estar aqui nesta noite. Aleluia. Mas vamos pensar sério mesmo, né? Não é naquela noite, não vamos pensar naquela noite que o irmão Branham estava pregando, não. Vamos pensar nessa hoje. Nesta noite hoje, você foi planejado para estar ouvindo essa palavra nesta noite. Aleluia. Você sabia disto? Somente pensei que você, certa vez, eu repetirei isso outra vez. Você estava em seu pai certo tempo. Agora, ele não te conhecia neste tempo. Nem mesmo você o conhecia naquele tempo. Mas, vê você, então você foi para um terreno de formação no ventre de sua mãe, através de um matrimônio santo. Então você se tornou uma pessoa expressando uma imagem como a do seu pai. Então, há um companheirismo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Há um companheirismo. Só mais um tiquinho, né? Só. Agora, a única maneira pela qual você pode ser um filho ou filha de Deus, porque você deve ser tem que ter a vida eterna. A única maneira de ser filho de Deus. Tem que ter a vida eterna. E há somente uma forma de vida eterna. E essa é a vida de Deus. Amém? Isso é maravilhoso? É maravilhoso, não é? Há uma só forma de vida eterna, e essa é a vida de Deus. E você não esqueceu, você se lembrou que Jesus disse: e eu vos dou a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. É a vida de Deus. Somente uma forma de vida eterna. Essa era Deus. Tem que haver um filho de Deus. Você sempre teve que estar nele. Os genes de sua vida, a vida espiritual, nesta noite, estava em Deus, o Pai, antes mesmo de haver uma molécula. Vem? Você não é nada a não ser uma manifestação dos genes da vida que estava em Deus, como um filho de Deus. Agora, você está expressado. Depois que sua palavra entrou em você para iluminar esta era, você é a expressão da vida de Deus em você. Meu Jesus, eu gosto demais dessas coisas. Olha só isso. Para iluminar, você é a expressão da vida de Deus em você. Amém? Santo Deus, glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus, não é? Porque você é um filho ou uma filha de Deus. Portanto, você captou o que eu quero dizer? Bem, você está em
você está agora feito. Você está sentado nessa igreja nesta noite porque o seu dever é expressar Deus a esta nação. E estas pessoas e a esta vizinhança onde você se associa, seja onde for que você estiver, Deus sabia que você estaria ali, porque você tem que ser um de seus gens, ou seus atributos. Você teve que ser. Se você se você possui a vida eterna, então isto sempre foi vida eterna. E Deus, antes que houvesse uma fundação do mundo, sabia que você estaria aqui. Amém? O irmão crê nisso, não crê? A irmã que está ouvindo isso crê nisso, não crê? Que Deus sabia antes da fundação do mundo que nós estaríamos nesta hora, neste culto. Isto é Deus infinito, é o Deus em quem nós cremos. Só vou terminar este parágrafo, né? Aqui. Você estaria aqui e quando a palavra ou a água, a lavagem da água, da palavra, caiu sobre você, você foi expressado através de um ser. Agora, você tem companheirismo com seu Pai. É por isso que você ama a palavra. É por isso que você ama Deus. É por isso que você ama o profeta de Deus. Porque agora você foi expressado. Eu fui expressado. Nós fomos expressados em seres físicos. E agora você tem companheirismo com seu Pai. Deus, exatamente como você tem com o seu pai terreno. Vê? Vocês são cidadãos do rei. Não cidadãos, mas vocês são filhos. Filhos e filhas de Deus vivo, se é que a vida eterna habita em você. Agora, então, se assim foi, Jesus foi a plenitude de Deus manifesta. Ele era a plenitude corporal de Deus, portanto, quando ele veio à terra e foi manifestado em carne, então você estava aqui com ele, com Jesus. Quando Jesus manifestou, você estava lá com ele. Eu estava lá com ele, né? Você estava aqui com ele, porque ele era a palavra no princípio. Era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra foi feita carne. Portanto, você andou com ele quando... Você estava nele quando ele estava na terra, você sofreu com ele e você morreu com ele e você foi sepultado com ele e agora você está de pé com ele. E é a manifestação dos atributos de Deus assentado em lugares celestiais, já, olha aqui, já ressuscitado, ressurreto a uma nova vida e assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto significa tanto em nossos dias, igreja. Aquilo significa muitas coisas a nós. Ver a nós mesmos colocados em Jesus Cristo. Eu não posso continuar mais porque já passou lá, né? Mas eu vou parar aqui e com o coração muito assim fervoroso. Qualquer pessoa cristã, qualquer cristão que seja um eleito, um predestinado, que ouvir uma verdade dessa, fica com o coração fervendo, fervoroso, alegre, dando glórias a Deus,
por saber essas verdades. Meu Deus, eu não mereço, Senhor. Eu sou um ser humano, indigno, cheio de falhas. E você é a mesma coisa. Todos somos iguais. Mas você já pensou que coisa tremenda Deus tomar esses simples seres mortais para ser isso que o profeta está dizendo? Ou você não crê que essas coisas são verdadeiras, que o profeta está dizendo? É claro que você crê, não é? Eu também creio, nós cremos. Amém. Vamos orar, não é? Agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nós agradecemos, Pai. Nós ficamos fervorosos, nós ficamos religiosos quando nós ouvimos essas verdades e nós não duvidamos nem um milímetro sequer dessas verdades. Nós sabemos que essa é a verdade para esta hora, a noiva. O profeta teu servo, o irmão Brana, disse que o Senhor Jesus Cristo está contando à sua noiva os seus segredos, os seus mistérios, assim como aquele moço conta para a sua noiva, aquela amada com quem ele pensa se casar, os seus planos futuros, seus segredos para o futuro. Assim o Senhor está contando para a tua noiva essas coisas tremendas e maravilhosas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por mais esse culto. Fica conosco, ó Pai, para a tua bendita glória. Pedimos e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus, então, continue a nos abençoar, não é? E assim que você estiver terminando de assistir o vídeo, não esqueça de dar o joia, né? Curtir. E também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor, não é? Para que nós possamos impulsionar nossos vídeos para encontrar esses eleitos que foram predestinados e que têm que ser encontrados. E é a palavra que vai encontrá-los. Amém? E é bom lembrar ainda que nós pedimos assim para curtir, não é porque nós monetizamos, nós não monetizamos os vídeos. Não é para ganhar dinheiro, é só mesmo para poder alcançar as almas dos eleitos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade, o próximo culto, se Deus quiser. Amém.